Bom, vamos então à atividade 25, Caderno do Aluno, volume 2, segunda série do ensino médio, tema Sistema de Equações Lineares. Ele diz o seguinte: duas locadoras de automóveis, A e B, estipulam a remuneração de seus serviços da seguinte maneira. Então, a locadora A, ela cobra um valor fixo de R$ 80, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Então, se eu chamar o quilômetro rodado de X, então, o valor a ser pago por uma locação de um veículo, quando for devolver esse veículo, eu posso falar que esse valor seria R$ 80, então eu vou chamar esse valor de Y, por exemplo, o valor a ser pago eu vou chamar de Y. E seria então R$ 80 fixo, mais R$ 1,20 por quilômetro, então vezes a quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, uma pessoa que pegou um automóvel e rodou 100 km, então ela vai pagar R$ 120 da quantidade de quilômetros rodados, mais R$ 80, então daria um total aí de R$ 200. Bom, na locadora B já é diferente, ela cobra um valor fixo de R$ 120, mais R$ 1 por quilômetro rodado. Então, se eu disser que o valor vai ser cobrado pela locadora B é Y, então ela tem um valor fixo de R$ 120, mais R$ 1 vezes a quantidade de quilômetros rodados. Ou seja, para alguém que rodar 100 quilômetros com essa locadora B, vai pagar ali então R$ 220 pelo serviço. Bom, com base nesses dados, determine item A, o valor a ser pago às locadoras A e B pelo aluguel de um veículo que rodou 140 km. Então, se você vai precisar rodar 140 km, se você alugar o carro com a locadora A, quanto que você vai pagar? Bom, então vamos lá. Com a locadora A, nós vimos que a expressão é 80 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Então, vezes X. Nós vamos rodar quanto? 140 quilômetros. Então, X vale 140. Então, na locadora A, nós vamos pagar 80 mais 1,20 vezes 140. Então, na locadora A, vai ficar 80 mais 1,20 vezes 140 dá 168. Então, 80 mais 168 dá R$ 248. Então, R$ 248 na locadora A. Bom, e se você fosse pela locadora B? Bom, com a locadora B, como que é a cobrança na locadora B? Você paga R$ 120 fixo, ou seja, utilizou o carro ou não, você já tem uma despesa de R$ 120, mais R$ 1 por quilômetro rodado. Então, uma vezes X. Então, na locadora B, você vai pagar R$ 120 mais uma vezes 140 quilômetros. Então, vai dar um total de 120 mais 140. Então, você vai ter uma despesa aqui de R$ 260. Então, com a locadora B, você vai gastar R$ 260.
Então, se você for fazer uma viagem, que você precisar alugar um carro, se você for fazer uma viagem de 140 quilômetros, compensa você alugar o carro, então, com a locadora A, porque você gastaria ali R$ 248. Bom, então resolvemos aqui o item A da nossa atividade. Vamos agora ao item B. O item B ele pede o quê? O valor a ser pago às locadoras A e B pelo aluguel de um veículo que rodou 300 quilômetros. Então a mesma coisa, só que agora o X não vale 140, o X agora vale 300. Então vamos lá, pela locadora A. A locadora A, nós vamos ter então, que é 80 mais 1,20 vezes a quantidade de quilômetros rodados. Então, pela locadora A, nós vamos gastar então 80 mais 1,20 vezes 300. Então, isso aqui vai dar 80 mais 360. Então, vai dar um total aqui então de R$ 440. Então, se você for rodar 300 quilômetros com o carro da locadora A, você vai pagar R$ 440. Bom, e se você utilizasse então a locadora B? Se você for utilizar a locadora B, a locadora B cobra R$ 120 de taxa, mais R$ 1 por quilômetro rodado. Então, a locadora B você vai gastar 120 mais 1 vezes 300. Então, você vai gastar 120 mais 300. E vai dar um total, então, de R$ 420. Bom, então, se você for rodar 300 quilômetros, qual locadora que compensa? Compensa a locadora B. Então, olha só. No primeiro caso, compensa qual? A locadora A. No segundo caso, compensa a locadora B. Bom, então ele quer saber a partir de quantos quilômetros rodados torna-se mais econômico alugar o automóvel em B do que em A, né? Então você percebe, no primeiro caso compensava o quê? Alugar em A. No segundo caso, compensa alugar em B. Então existe aí uma quantidade de quilômetros rodados, ou seja, a partir de uma quantidade de quilômetros rodados, que compensa alugar então o da locadora B. Mas quanto que é isso? Bom, para a gente determinar então quanto que é esse valor, vamos fazer o seguinte. Vamos determinar o valor em que as duas locadoras saem o mesmo valor, o mesmo preço, né? Então, vamos estabelecer uma igualdade entre essas duas sentenças aqui, né? Que é aonde que empata, qual que é a quantidade de quilômetros que não compensa, as duas ficam iguais, tanto faz uma quanto a outra. Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Tá? Igualando aqui, 80 mais 1,20, 1,2, né? Vezes x, tem que ser igual a 120 mais 1x, né? Quando é 1, não tem necessidade de pôr. Então, nós temos o que aqui? Uma equaçãozinha do primeiro grau. Como que eu resolvo uma equaçãozinha do primeiro grau? Quem tem x primeiro membro, quem não tem segundo membro. Então, aqui no primeiro membro vai ficar 1,2x. E eu vou pegar esse x aqui, ó, e vou trazer ele para o primeiro membro. Ele vai vir menos x. Vai ser igual, o 120 já está no segundo membro, ele permanece aqui 120.
Eu vou pegar o 80 e vou passar ele lá para o segundo membro, ele vai menos 80. Bom, 1,20x menos x, então isso aqui dá 0,2x, que é igual a 120 menos 80 é igual a 40. Então, o 0,2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou falar que x vai ser igual a 40 dividido por 0,2. Daqui, então, nós vamos obter que x é igual a 200. 200 o quê? 200 quilômetros. Ou seja, se eu for rodar 200 quilômetros, tanto faz eu pegar o carro da locadora A, quanto eu pegar o carro da locadora B. Agora, se eu for rodar o que eu for rodar acima de 200 quilômetros, então já compensa o quê? Compensa o da locadora B, porque embora eu vou pagar uma taxa fixa, um valor fixo maior, a quantidade de quilômetros rodados eu vou pagar um preço mais baixo. Então, a partir de 200 quilômetros, compensa então o carro da locadora B.